Fala galera, e aí, como é que tá sendo seu carnaval? Meu carnaval tá sendo bem diferente. Estou aqui estudando, tá bom? Nada de pular carnaval, vamos pular a reprovação. Esse é o primeiro vídeo, né, em alusão ao nosso bloquinho dos aprovados. E você aqui é meu convidado mais que especial, tá bom? Só que o professor Leandro Silva, e hoje com um vídeo inédito, tá bom? Coesão e coerência, né? Nós falamos por alto em alguns vídeos, alguns tópicos, mas um vídeo específico nós não tínhamos abordado ainda esse assunto aqui, e isso é muito interessante, porque cai em prova, cai em seleção, você precisa saber como esse conteúdo é cobrado, como ele funciona, tá bom? Então, seja bem-vindo, tá bom? E aprenda uma coisa, a gente abre mão de coisas para ter novas coisas. A gente abre mão de algo para ter mais, tá bom? Então, esse carnaval você está aí abrindo mão do seu tempo, do seu descanso, do seu lazer, né? Para poder estar aqui estudando. Eu tenho certeza que você vai colher frutos. Eu tenho fé que esse dia vai chegar, tá bom? Porque eu passei por isso e hoje eu colho os frutos de estudo, né? Então, muito importante esse momento aqui que vocês estão abrindo mão, tá bom? Então, parabéns para cada um de vocês, tá bom? Então, para quem não me conhece, sou o professor Leandro Silva, há mais de 4 anos, preparando pessoas para concursos e seleções, e você é meu convidado mais especial a estar aqui estudando comigo. Afinal, o nosso grupo de estudo é um grupo de estudo online, mas de qualidade, tá bom? Show de bola. Olha aí o tanto de alunos aprovados que abriram mão do carnaval em outros momentos para poder estar estudando e hoje estão efetivos, né? E você pode ser o próximo, tá bom? Então não perde tempo e vem aí estudar conosco para concurso, tá bom? Show de bola. Então, o teu turma, gente, só para professores, temos muitos professores, mas nós temos pessoas de outras áreas também, pessoal da segurança, pessoal da saúde, pessoal de nível médio, fundamental. Então, temos todos os públicos e cargos estudando aqui com a gente, tá bom? Então, vem estudar com a gente, desculpa. Vem estudar com a gente, tá bom? Português para concursos e conhecimentos pedagógicos só para professores. E se você está estudando, você tem aquele amigo que quer que ele estude também, você indicando esse amigo, você ganha abatimento na mensalidade. Promoção boa, né? Essa promoção é bombada aqui no grupo, sempre tem alguém indicando, né? Hoje tem alunos que ganham até comissão por indicação de alunos, né? Então isso é muito importante aqui no grupo, é uma estratégia que realmente está certa. E hoje, né, gente, nossa primeira aula, referente à aula de segunda-feira, que vai ser sobre o tema coesão e coerência. Vamos ter mais uma aula de História da Educação e na última vamos fazer uma surpresa, tá bom? Revisando todos os conteúdos, aguarda aí que vocês amarão o último dia, tá bom? Show de bola. Leandro, qual é a vantagem de estudar no grupo estudo? Você resolve questões da sua prova, da sua banca, porque eu tenho um acervo de provas e eu passo para os meus alunos. Você resolve questões de outras bancas da sua banca, tá bom? Você tem aula gravada no Classroom, o material, o slide simulado, fica tudo lá. Você recebe apostilas maravilhosas, né? De estudo, inclusive está saindo muita apostila, tá bom? Estão lindas e um sucesso, muita gente gostando. Você pode adquirir a sua. Se você é aluno, sai de graça, mas se você não é aluno, você pode adquirir a apostila no meu PV. Então, você também pode conhecer o grupo de estudo por meio da aula experimental. Leandro, eu quero assistir uma aula. Pode, pode. Você assiste uma aula totalmente gratuita. E se você gostar, você fica com a gente, tá bom? E olha as vantagens, gente. É aula gravada, é aula ao vivo, você ganha apostila, tem simulado, tem um estudo de grupo, o valor é acessível, o material é de qualidade, vários anos aprovados, ou seja, só vantagens para você, tá bom? Então, não perde tempo. Se inscreve no canal do professor, porque isso ajuda aqui o professor a desenvolver seu trabalho. Muito concurso chegando, muita seleção chegando também. Tem muita aluno que estuda para seleção com a gente. E, ó, Banca Consulpan, Banca IDIB, Banca URCA, concursos federais, municipais, para todas as áreas você encontra aqui no canal, tá bom? Então, vai lá conferir. Professor Luiz Silva Concurso, estamos chegando aos 7 mil inscritos. E antes do meu aniversário, eu quero bater essa marca aí com vocês, tá bom? E segue também o professor no Instagram, porque lá você me acompanha, pode ter uma interação mais próxima comigo, ó, tem divulgação, tem vídeos, tem meme, depoimentos, momentos da minha vida como professor, dos meus alunos, tá bom? Então lá você confere tudo lá no meu Instagram, professor Leandro Oficial 10, tá bom? Show de bola. A conversa tá boa, o professor gosta de conversar e vocês também gostam, mas nós viemos aqui foi para estudar. Então vamos estudar sobre coesão e coerência em um minuto.
Muito bem. Então, vamos lá começar a nossa aula maravilhosa que hoje prometo. Hoje o assunto está muito bom, tá bom, gente? Coesão e coerência. Coesão tem a ver com a estrutura do texto, quando as palavras adequadas são utilizadas para construí-lo. Por isso é importante saber usar corretamente as conjunções, os advérbios e outros elementos. Isso aqui, pessoal, também são chamados de conectivos, tá bom? Então, a coesão tem a ver ali com a ligação dos termos, né? Já a coerência é a organização das ideias de forma lógica, assim um texto precisa estar escrito corretamente, mas com ideias interligadas que fazem sentido, né? Então, a coesão está muito ligada a palavras, né? Os conectivos, e a coerência está ligada ao sentido completo. Quando a gente fala de conjunção, a gente fala de palavras que ligam orações. Quando a gente fala de advérbio, nós estamos falando de palavras que intensificam, né? E o pronome é aquele que substitui ou acompanha, né? Então, tudo isso aí faz parte da morfologia, que é o que nós vamos ver no slide seguinte, falando sobre a morfologia aqui para vocês. Palavras, eu trouxe aqui para vocês alguns conectivos. Vamos lá. Eu trouxe para vocês alguns conectivos, né? Que pode ser preposição, conjunção ou pronome. Você encontra tudo isso aqui no canal, que é conjunção, que é pronome, e o que é preposição, que é advérbio, tá bom? Então, para introduzir, você pode usar em primeiro lugar. Para a continuidade, você pode dizer após. Para a causa e consequência, por isso. Para a conclusão, logo. Para a adição, também. Para tempo, quando. Para a comparação, tal qual. Para a oposição, todavia. Para a certeza, efetivamente. Os conectivos são palavras ou expressões que ligam frases e orações, possibilitando construção, né? Construção de uma sequência ou de ideias. Então, a banca, gente, ela pode colocar lá um termo e perguntar a você o sentido. Vamos lá, quando eu digo estudo logo, aprendo. Aí ele grifa, a banca grifa logo, aí você vai ter que dizer. A banca pergunta qual é a classe morfológica de logo, aí você dizer se é um substantivo, se é um adjetivo. Bom, então é isso que são chamados conectivos. Tá lá. Quando te vi, fiquei feliz. Aí quando, dá a ideia de quê? De tempo. Então é importante você estar memorizando esses termos aqui, porque vão fazer muita diferença na sua aprovação e você vai ter que estar anotando, você vai ter que estar batendo print, tá bom? Teve um depoimento de uma aluna que me marcou bastante, eu postei até lá no Instagram, das anotações dela, né? Olha aqui as anotações dela. Então, todas as aulas, ela fazia anotações do professor, na minha fala, né, dos materiais. Então, isso, assim, me chamou muita atenção e me emocionou bastante, tá bom? Então, olha a dedicação dessa aluna, desse aluno, e você pode estar seguindo aí como exemplo, tá bom? Então, anotar é muito importante e faz parte do processo. Quando a gente anota, a gente aprende mais com certeza, tá bom? Sem sombra de dúvida. E a morfologia, inclusive temos aula no canal, gente, sobre morfologia. Se você colocar lá, ó, morfologia, professor Leandro Silva, o próprio canal vai indicar para você aí, ó, vários vídeos sobre a morfologia, interjeição, é, morfologia de forma individual, substantivo, advérbio, numeral, né? Então vai lá conferir, gente, porque tem muito vídeo bom para você no meu canal te esperando para a tua aprovação, tá bom? Então, conselho aqui, tudo bem, vai lá conferir. Então, cada classe de palavra dessa tem sua função e tem a sua importância. Substantivo, mesa, nomeou. Pronome, cujo, qual, né? Substitui ou acompanha. Preposição, liga palavras, a, ante, até. Numeral quantifica, sétimo, vigésimo. Interjeição expressa sentimentos, ai, ufa. Conjunção, que liga orações, que, caso, embora. O advérbio que intensifica, muito, pouco.
O adjetivo, legal, interessante, caracterizou. O artigo que define o, a, né? E o verbo que indica uma ação, né? Estudar, passar. Então, tudo isso aqui é importante você saber, para você entender onde cada palavra se encaixa. Cada palavra tem um contexto, cada palavra tem sua importância e cada palavra vai ser usada da forma correta, tá bom? Então, não é aleatório. Você vai precisar bastante disso aqui nos seus estudos. Vamos lá. Quando a gente fala de coesão e coerência, a gente também está falando de leitura. E acontecem três erros clássicos na leitura, que é a extrapolação, a redução e a contradição. Quando eu falo de extrapolar, ocorre quando se sai do contexto acrescentando ideias que não estão no texto, que por conhecimento prévio, quer pela imaginação, né? Então, são erros aqui clássicos que acontecem aí no mundo dos concursos, extrapola o que está no texto. A redução é retirar, né? É o oposto de extrapolação. Dá-se atenção apenas a um aspecto, esquecendo que um texto é um conjunto de ideias. Então, isso aqui acontece muito na leitura. E a contradição é quando você diz uma coisa que contradiz o que o próprio texto diz. Não raro, o texto apresenta ideias contrárias às do candidato, fazendo-os tirar conclusões equivocadas e, consequentemente, errando a questão. Ó, gente, muito importante isso aqui. A leitura, a melhoria da leitura, ela vem com o tempo. Então, quanto mais você lê, melhor será o seu rendimento como concurseiro, tá bom? Então, extrapolação, redução e contradição fazem parte aí do seu caminhar na preparação para concurso. Tchau. Então, diante desse vídeo, eu aconselho vocês estarem assistindo, revisando o vídeo de compreensão e interpretação que está aqui no canal, tá bom? Inclusive, foi lançado recente esse vídeo, vai lá conferir. Vamos lá. O que é um texto, né? O texto é todo enunciado, né, que faz sentido para um determinado grupo e uma determinada situação. Então, o texto, ele tem esse propósito, né, de ter um sentido completo. Se tem um sentido completo, é um texto, tá bom? Então, existe os textos narrativos, que conta história, o descritivo, que descreve, o expositivo, que expõe algo, seja de forma expositiva ou argumentativa, né? Se divide em duas partes. Temos o texto injuntivo, que ensina a fazer algo, e o texto prescritivo, que coloca como fazer algo mais que algum tipo de punição, que é o exemplo ali da Constituição. Inclusive, temos aula no canal sobre tipologia textual. Vai lá conferir que eu abordo bem isso aqui para vocês, tá bom? Muito bem, continuando. Sobre coesão e coerência, né, gente? Coesão e coerência são dois aspectos fundamentais da produção textual, garantindo que um texto seja compreensível e bem estruturado. Esses conceitos são amplamente cobrados em provas de concurso, especialmente na área de língua portuguesa, porque todo concurso vai ter uma parte de língua portuguesa, né?
A coesão textual refere-se à organização dos elementos linguísticos dentro do texto, para garantir a conexão entre as palavras, frases ou parágrafos, né? Ou seja, ela está relacionada aos mecanismos que asseguram a ligação formal entre as partes do texto. Todo mundo sabe o que é palavra, todo mundo sabe que é um parágrafo, né? Que é a união ali de vários períodos, sejam simples ou compostos. Nós temos uma aula aqui no canal sobre sintaxe, onde eu explico o que é período simples, o que é período composto, o que é frase, o que é oração, tá bom? Nós vamos aqui recapitular, mas o foco dessa aula aqui é coesão e coerência, mas é importante você ter esses conhecimentos prévios. Vamos lá. Vamos falar sobre a coesão referencial. A coesão referencial ocorre quando o termo do texto faz referência a outro, evitando repetições e garantindo a continuidade do sentido. Exemplo, ó. Maria chegou cedo, ela estava animada para o evento. A palavra ela evita a repetição de Maria, né? Então, isso aqui serve até para redação, tá bom, gente? Você que é de redação, que vai ter prova de redação e na gramática vai pedir isso. Então, a questão da repetição de termos é muito importante. Ela, ele é o quê? Pronome, substitui ou acompanha. Lembra que eu falei que a gente ia precisar do conceito de morfologia, né? Então, gente, estudar para contexto estudar para concurso, português é isso. São ligar os pensamentos, são ligar os termos, e um conteúdo vai ligar o outro, ajudando você melhor a compreender, tá bom? Vamos falar sobre conotação e denotação, que também faz parte desse conteúdo, tá bom? Você vê aí que as aulas, né, aqui do grupo Estudo de Português, ele tem uma sequência, então ele vai te ajudar a você compreender. Ó, a gente está falando sobre conotação e denotação que cai em tipologia, que cai em gênero, que cai em figuras, que cai em função. Você está vendo que é uma caixinha que se interliga, né? Então, conotação é o sentido conotativo, é a linguagem que a palavra utilizada em sentido figurado, subjetivo ou expressivo. Sentido denotativo é a palavra em que a palavra é utilizada em seu sentido próprio, literal, original, real ou objetivo. Então, você vê aí que a questão de conotação e denotação sempre cai em todo concurso, eu sempre estou comentando aqui com vocês. Coesão sequencial. Refere-se à organização lógica das informações por meio do uso conectivo, garantindo a progressão do texto. Exemplo, primeiramente, devemos analisar os dados. Além disso, é necessário verificar os conteúdos. Então, você vê que tem ali uma sequência. Coesão lexical. Relaciona-se ao uso variado de palavras para evitar repetições desnecessárias. Exemplo, o professor explicou a matéria, o educador destacou os pontos mais importantes. Então, você vê que aí é como a palavra se ramifica, os sinônimos, né? Então, professor e educador são sinônimos, evitando a repetição, né? Então, você vê aqui que também serve aí para a sua redação, que a gente está abordando aqui nesse vídeo maravilhoso.
Para não ficar em minhas palavras, vamos entender o que é o léxico, né? Quando estudamos as palavras e os seus significados, nos deparamos com casos em que uma mesma palavra pode apresentar vários significados diferentes, ou que se denomina polissemia, ou com palavras diferentes que têm o mesmo significado, ou seja, são sinônimos, é o campo lexical, né, semântico dessa palavra. Estudar aí, ó, lembrar de estudar o que é sinônimo e antônimo, né? Sempre que é em concurso, sinônimo, mesmo significado da palavra, escrito diferente, belo, bonito, né? Antônimo, ideias opostas, alto, baixo, grande, pequeno. Coesão por elipse. A elipse, gente, tem que aqui o quê? Nas figuras de linguagem. Você está vendo como é um conteúdo que puxa um ao outro, né? Consiste na omissão de um termo que pode ser subentendido no texto. Ou seja, é omitido, mas a gente subentende que ele está ali, né? Então, João foi ao mercado e comprou frutas. Também trouxe pão. Quem trouxe pão? João. Para evitar repetição, nós usamos a elipse. Isso é até bom na sua redação, tá bom? O sujeito, ele, foi omitido, mas pode ser inferido. Aí aqui a gente entra nos tipos de sujeito, está lá em sintaxe, sujeito simples, composto, inexistente, oculto, indeterminado. Sujeito simples tem só um núcleo. Leandro é professor. Composto. Leandro é professor e toca na igreja, né? Não. Leandro e Samara são da igreja, então composto, né? Inexistente, quando trabalha ali com verbos impessoais ou fenômenos da natureza. Choveu em Caruaru ontem. Oculto, quando ele não aparece de forma entendida, como é o que está acontecendo aqui, ó. Canta forró. Quem canta forró? Ele. Indeterminado é quando usa a partícula si ou na terceira pessoa do plural e fica ali subjetivo. Disseram, falaram, cantaram, tá bom? Então, é muito importante, gente, você ver como o português ele é amarrado. Você saber o que é sujeito, você saber o que é figuras de linguagem. Aqui já entra o predicado. Tem aula aqui no canal sobre sujeito e predicado. Confere aí que você vai amar, tá bom? Sempre recomendo aí você estar estudando e revisando. Muito bem. Coesão por conectivos. Lembra dos conectivos, que são lá da classe palavra, das classes palavras? O uso correto de conjunções e preposições contribui para a organização lógica das ideias. Estava chovendo, por isso decidimos ficar em casa, né? Ó, em preposição, por isso conjunção, porque a conjunção liga orações, a preposição liga palavras. A conjunção por isso indica uma relação de causa e consequência. Tarefa de casa, estudar conjunções. Aí nós temos o exemplo aqui de conjunções, né? Mas eu não vou entrar nisso aqui, porque tem uma aula só de conjunção aqui no canal. Bom, tipos de coesão. Isso aqui é para estar lá em cima, que eu já falei. Isso. Bom, isso que eu já falei. Coerência, né? Vamos da coesão. Vamos agora falar da coerência, tá bom? A coerência diz respeito ao sentido do texto, garantir que as informações estejam bem organizadas e façam sentido para o leitor, né? Então, a questão esqueci a palavra. Da coesão vai estar ligado aos conectivos, tá bom? Coerência vai estar ligado ao texto. O texto precisa apresentar uma ideia central, clara e não pode conter contradições. Exemplo, o Brasil é um país tropical, por isso apresenta altas temperaturas na maior parte do ano. Por que ele apresenta? Porque é um país tropical, teve sentido, né? Um exemplo incoerente. O Brasil é um país tropical, mas neva o ano inteiro, né?
Então, a frase é contraditória, pois o Brasil não tem neve o ano inteiro. Aí aqui, gente, já entra figuras de linguagem. Nós falamos lá sobre a elipse e aqui estamos falando do paradoxo. Inclusive, vou acrescentar um material aqui para vocês. Só um minuto. Aí aqui a gente entra onde? Nas figuras. Nós falamos da elipse, que é a omissão de um termo, que entra ali no sujeito oculto, né? E nós falamos do paradoxo. Então, eu sempre aconselho a meus alunos estarem estudando figuras de linguagem, né? Nós temos a metáfora, a antítese, a metonímia, a aliteração, a catacrese, a hipérbole, o pleonasmo, o eufemismo, a onomatopeia, a personificação e a aliteração. São palavras que sempre estão caindo. Metáfora, associação direta, né? Antítese, ideia oposta, metonímia, trocar a marca pelo produto, aliteração, repete o som, personificação, atribuir características do ser, convida a um ser inanimado, hipérbole, exagero, catacrese, inventar nomes, né? Pleonasmo, repetição desnecessária, eufemismo, suavização, né? Então, essas e outras figuras de linguagem que podem cair na sua prova, você tem que saber aí, ó, na ponta da língua. Vai no canal conferir, porque tem muita aula de figura de linguagem aqui para vocês, tá bom? Só reprova se quiser, porque aqui comigo é aluno aprovado, porque aqui tem conteúdo para dar e vender. Muito bem, vamos continuar, né? Então, eu estou falando aqui, né, gente, sobre essa questão de sintaxe, né? A gente sempre tem que estar revisando, tá bom, gente? Esse é o caminho do concurseiro. É isso, tá bom? Frase, oração e período, né? Frase é um enunciado com sentido completo, ó. Parabéns, seja uma palavra ou várias palavras. Oração, estrutura a partir de um verbo. Se essa frase tem um verbo, se transforma em oração, né? Iremos à sua casa. O verbo ir, né? E o período é quando essa oração tem só, ou frase, tem só um verbo, é um período simples, né? Se tem mais de um verbo, período composto. Então, simples, formado por oração, verbo. Composto, formado por duas ou mais orações com verbo, tá bom? Tem uma aula aqui no canal sobre isso para vocês, sobre frase, oração e período. Coerência temporal. Os tempos verbais devem estar adequados para evitar confusões. Verbo é uma ação, né? Morfologia. Exemplo. Ontem fui ao cinema e assisti a um filme incrível. Ontem vou ao cinema e assisti a um filme incrível. Pelo amor de Deus, né? Apesar de que a gente acha engraçado, mas tem gente que fala assim, tá bom? O uso do vou no presente do assistir no plural causa incoerência temporal. Aqui, gente, eu coloquei, mas eu vou tirar isso aqui, porque não precisa, tá bom? De necessário. Vamos lá. Coerência temática. O texto deve se manter dentro de um mesmo tema, sem mudanças bruscas de assunto, ou seja, tem que ter uma progressão, né? O aquecimento global está aumentando as temperaturas. Esse fenômeno é causado principalmente pela emissão de gases poluentes. Coerente.
Incoerente. O aquecimento global está aumentando as temperaturas. Além disso, ontem fiz um bolo delicioso. Ou seja, a mudança do tema quebra a coerência do texto, né? Outro exemplo. O aquecimento global está aumentando as temperaturas. Esse fenômeno é causado principalmente pela emissão de gases poluentes. Incoerente. O aquecimento global está aumentando as temperaturas. Além disso, ontem fiz um bolo delicioso. Nada a ver, né? É isso que nós chamamos de incoerência, né? Fugiu totalmente do assunto. Mas tem gente que é assim na vida, viu? Meu Deus. É para você saber como evitar problemas de coesão e interesse, tá bom? Use conectivos adequados para garantir a fluidez, estude a morfologia, evite repetições excessivas, utilize sinônimos, se bater na escrita, certifique-se de que as ideias estão conectadas logicamente, mantenha um único tempo verbal em um mesmo contexto, revise o texto para eliminar contradições e ambiguidade. Então, gente, você vê aí, ó, que coesão é a parte de palavras, conectivo é a parte de é, sentido gramatical, tá bom? Show. Conclusão. A coesão e a coerência são essenciais para garantir que um texto seja compreensível e bem estruturado. Nos concursos, essas habilidades são avaliadas em questões de interpretação de texto e na redação. Praticar a leitura e a escrita ajuda a desenvolver essas competências de forma eficaz. Então, você vê que essa aula foi maravilhosa, gostei demais. Tema muito importante e vai ajudar você aí na sua aprovação, tá bom? Tema inédito aqui para vocês, então vai compartilhando, vai deixando like, vamos ajudar o professor, porque isso, gente, ajuda o canal e o YouTube entender que o canal é relevante. Ah, as pessoas estão dando like, o YouTube compartilha. As pessoas estão comentando, então vai indicando para mais pessoas o próprio YouTube e você também vai ajudando o prof, tá bom? Então você vê aí como está valendo estudar nesse carnaval, tá bom? Lá na frente você vai me agradecer, tá bom? Me chama para o churrasco que eu vou. Inclusive, gente, nosso grupo de estudo está crescendo bastante. Estamos alcançando outros estados, tá bom? Alcançamos o Ceará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo, Brasília, Paraíba. Se eu esqueci, coloca aí nos comentários de qual estado você está assistindo aqui as aulas no grupo do estudo, tá bom? Isso é muito bom e gratificante, né? Graças a Deus. Muito bem. Não terminou a aula, vai no banheiro, vai beber água, vai comer alguma coisa, tá bom? E daqui a pouco a gente volta com um simulado, tá bom? Show de bola. Volto já.
Muito bem. Continuando. Agora, né, pessoal, responder aí as questões. Show de bola. Tive um probleminha aqui, mas voltou. Agora sim, estou vendo minha imagem. Agora vamos lá resolver questões, que é a minha parte preferida. Diz aí para mim qual é a sua parte preferida aqui no canal. Eu amo a parte dos simulados. Então vamos lá resolver questões. Sobre coesão e coerência textual, essa é a alternativa correta. A coesão textual está relacionada apenas ao uso correto da pontuação. Não, só envolve isso. A coesão textual trata da relação lógica entre ideias de um texto. Sim. Um texto pode ser coeso, mas não necessariamente coerente. Pelo amor de Deus, nunca. A coesão textual é garantida somente pelo uso de conectivos. Pelo amor de Deus. Primeira, letra B, como diz minha aluna Sônia, B de bom salário. Show. Então, primeira aí, letra B. Segunda, né? Top. Ana gosta muito de viajar. Viajar. No ano passado, Ana foi para o Nordeste e conheceu diversas praias. Venha para o Nordeste, ó, você aí que é de outra região, venha para o Nordeste. Somos o povo mais feliz desse Brasil, tá bom? Vou estudar com o prof. Ação alternativa que completa corretamente as lacunas garantida a coesão referencial do texto. Ele, não. Nós, não. Vocês, nunca. Ela, né? Que a chave até quer molezinha aqui para nós, né? Então, Ana gosta muito de viajar. No ano passado, ela foi para o Nordeste, né? Então, gabarito aí, ó, letra C sem nenhum problema. Fui à padaria comprar pão. Logo depois, começou a nevar intensamente na cidade. O problema de coerência ocorre porque fui à padaria comprar pão, logo depois começou a nevar. Como é que você vai comprar pão e começou a nevar, né? Há uma contradição entre as ideias apresentadas. O texto não contém conectivos adequados. O tempo verbal está incorreto. A primeira frase não tem relação com a segunda. Ó, aí aqui temos um probleminha. Ó. Não é que a segunda não tem relação. Relação tem, mas não tem sentido de você ir à padaria e começou a nevar intensamente na cidade, né? Porque a neve não é de forma repentina, né? Mas pudesse ser que desse ambiguidade essa questão, mas a banca deu A, tá bom? Terceira letra A. Quarta. Marca alternativa onde há erro de coesão. João comprou um carro, o veículo era vermelho e esportivo. Ok. O cachorro estava doente, mas agora ele está melhor. Maria queria um presente, logo escolheu um vestido bonito. Todos estudaram para a prova e por isso foram bem. Ó, essa questão aqui exige um pouquinho mais de atenção nela. Vamos lá. Onde é que está o erro de coesão e coerência? Vamos lá. O problema ocorre com o uso do pronome ele, que pode gerar ambiguidade. Embora, né, pareça se referir ao cachorro, a frase poderia ser mais clara ao usar. O cachorro estava doente, mas agora está melhor.
ou o cachorro estava doente, mas agora o animal está melhor. Isso evita possíveis confusões no entendimento do pronome. Ó, o cachorro está doente, mas agora ele está melhor. Então, esse ele é até de forma redundante, e o ele poderia até ser usado para pessoas, né? Para o animal ficar até estranho, né? Então, tirar aqui o eles evitaria repetição e até uma confusão, né? O cachorro está doente, mas agora está melhor. E até perderia ponto aqui por evitar, né? No caso, está acontecendo, nós chamamos de pleonasmo, né? E também poderia usar aí a elipse, omitir e daria tudo certo, né? Então, só um conselho aí na redação que poderia ajudar você, tá bom? Por isso, o gabarito seria o quê? Quarta letra B. Não seria eliminado, mas perderia ponto. Quinta. Lê o trecho e escolha a opção que melhor indica um conectivo adequado, né? O trânsito estava intenso. Chegamos atrasados à reunião. Pois, no entanto, porém, embora. Pois, a ideia de explicação. No entanto, a adversidade. Embora da mesma forma, porém da mesma forma, né? Dividindo a linha possessiva e adversativa. Então, o gabarito seria, pois, da ideia de conclusão ou explicação. O gabarito seria o quê? Opa, peraí, acho que teve um problema. Só um minuto. Gente, ó, a banca aqui errou feio, pelo amor de Deus. Não é, no entanto, não. É pois, pois, com certeza. Pelo amor de Deus, a banca aqui errou feio, hein? Tem nada de B, não. Aqui é A. Jesus. Até as gramáticas é, né? Virar nós. Show? Gente, show de bola. É isso, né? Terminamos as questões. Agora vamos para uma questão extra para a gente encerrar esse vídeo aqui maravilhoso. Um texto será considerado coerente quando apresenta conectivos, mesmo que a ideia não esteja bem organizada. Não. As informações estiverem organizadas de maneira lógica e sem contradições. Sim. O autor deve repetir várias vezes. Nunca. Não possui nenhuma pontuação, pelo amor de Deus. Gente, as questões assim são um absurdo, né? Então, show de bola. Show de bola. Deixa eu ver aqui a câmera, já estamos finalizando. Show, né? Então, com certeza, né, gente? Gabarito seria o quê? Letra D. Top. Show de bola. Muito bom, né, gente? Estar aqui com vocês, encerrando mais um vídeo. E queria aqui deixar uma frase para você, tá bom? A jornada pode ser difícil, mas a aprovação faz tudo valer a pena. Ó, valeu a pena. Tô aqui em Caruaru, minha gente. Bom demais. Décimo, proporcional das férias, né? Aumento do MEC, né? Então, todos os direitos aqui sendo garantidos por conta da efetivação. Daqui a 3 anos, aumenta depois do probatório, se tiver mestrado, pós, mais ainda, né? Então, isso é muito bom, tá bom? Estudo para ser concurseiro, estudo para ser concurseiro, não, você já é concurseiro, estudo para ser aprovado, porque vale a pena, tá bom? Eu estou provando essa bênção e eu profetizo sobre sua vida que você será o próximo. Se você crer, coloca aí amém, eu vou passar. Eu vou passar com um grupo de estudo, eu vou passar com o professor Leandro, tá bom? Você vai ter essa alegria. E eu vou fazer parte da sua história, tá bom? Deus abençoe. É isso, passando para desejar um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir, mas você sempre é bem-vindo aqui nesse canal. Porque aqui é igual a coração de mãe. Sempre cabe mais um concurseiro, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí, tá bom? Compartilha. E também segue o professor no Instagram, porque isso ajuda a divulgar o trabalho aqui do prof, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Você será o próximo aprovado e eu vou te ajudar a chegar lá. Tchau, tchau, minha gente. Não pule o carnaval, pule a reprovação.